Vamos conversar sobre Moana 2 que acabou de chegar nos cinemas? Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por este tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante. Estamos rumo aos 100 mil inscritos aqui no YouTube, então eu ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre Moana 2, vou contar pra vocês o que é que eu achei, a gente vai discutir várias coisas e eu vou inicialmente começar essa conversa sem spoilers, então se você ainda não viu o filme você pode continuar assistindo, e em determinado momento eu vou entrar em alguns spoilers, também não é nada de muito mais, mas eu vou entrar em spoilers, e aí se você ainda não assistiu o filme, você pausa o vídeo, vai assistir e depois você volta aqui pra gente terminar a nossa conversa, tá bem? Vamos lá! Então, sobre o que é Moana 2? Moana 2 se passa aproximadamente 3 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, e a gente tem aqui a Moana, que agora é uma navegadora, respondendo um novo chamado dos seus ancestrais. Se no primeiro filme ela foi recuperar essa herança da navegação, ela foi realmente trazer de volta uma característica que era do seu povo e que ela precisava desbloquear, nesse segundo filme ela precisa encontrar uma ilha que foi amaldiçoada por um deus chamado Nalo, e essa ilha vai ser capaz de unir o povo dela com outros povos. Então essa ilha, a gente logo descobre no início do filme, né? Ela era um núcleo, um centro que ligava o caminho para várias outras ilhas com vários outros povos. E aí essa conexão de culturas, essa conexão de povos mesmo, trazia bastante prosperidade. E a gente vê no começo do filme que se a Moana falhar em encontrar essa ilha e em reconectar esses povos, o futuro é o desaparecimento do seu povo. Então essa é a jornada para essa nova aventura. Uma outra coisa que a gente precisa saber sobre esse segundo filme é que inicialmente ele seria uma série pro Disney Plus. Moana 2 seria uma série animada de alguns episódios que estrearia no streaming. E aí no meio do caminho a Disney olhou pra isso e falou: epa, Moana é uma franquia de sucesso, né? Já se tornou uma franquia de sucesso. Então por que não transformar esse roteiro num longa-metragem, levar isso pro cinema e obviamente garantir um sucesso ainda mais estrondoso do que a história teria no streaming, né? Dessa forma o potencial de distribuição da história é muito maior e isso obviamente gera mais dinheiro pra Disney diretamente do cinema, mas também através de produtos licenciados, através da disseminação mesmo de Moana enquanto franquia. E aí eu acho que um grande ponto pra pensar esse filme é que a gente consegue perceber que essa história na verdade era uma série, porque a gente tem cápsulas de histórias dentro do filme. Então cada vez que a gente chega num momento onde a gente tem uma aventura acontecendo, onde tem uma ameaça surgindo, onde algo inesperado acontece, dá pra gente perceber que nesses momentos, né, são as quebras do que seriam os episódios pra série na televisão. Então isso é um ponto. Eu acho que sim, claramente dá pra gente enxergar que a decisão de transformar Moana, essa história de Moana, né, num segundo filme, veio no meio do caminho, que nem sempre a ideia era ter um segundo filme, porque a gente sente essas quebras. E a gente tem muito um formato seriado mesmo. Até porque quando chega uma ameaça, quando chega um obstáculo no meio do caminho da jornada da Moana no filme, a gente logo tem a resolução disso acontecendo muito rapidamente. Então, nenhum dos perigos que ela, em teoria, enfrenta pra chegar no final da jornada, né, pra de fato chegar até a ilha, nada disso parece realmente ameaçador o suficiente, realmente perigoso o suficiente. E a gente tem resoluções mais simples para esses conflitos. Eu acho que isso talvez seja um dos principais pontos negativos da história. Não me entendam mal, eu adorei assistir o filme, eu me diverti no cinema. Eu acho que se você vai sem a expectativa de que você vai assistir um novo clássico da Disney, um novo filme que vai realmente moldar gerações, se você vai sem essa expectativa, é uma boa animação que você vai assistir, que você vai aproveitar. Eu acho que um dos pontos mais positivos do filme é, de fato, a animação, né? Eu acho que a Disney tá no auge. A gente tem os personagens super lapidados, a gente tem os elementos naturais da animação mesmo, das ilhas, da ilha onde Moana mora e de todos os outros lugares pelos quais ela passa. Tudo isso é muito, muito, muito bonito. Esteticamente, visualmente falando, o filme tá muito bonito. Acho que é uma das animações mais bonitas da Disney de todas, tá realmente impecável. E a gente tem alguns elementos que são elementos que a Disney já conhece e sabe que funciona, né? Então a gente tem a Moana por si só, que já é um grande elemento. A gente tem essa jornada da heroína, a gente tem personagens coadjuvantes, o Maui obviamente aparece aqui, ele é um grande destaque do primeiro filme. Os sidekicks também da Moana estão aqui de volta, apesar deles não servirem pra muita coisa ao longo da história. Então a gente tem uma animação da Disney que ainda assim vai te divertir. Eu me peguei rindo em alguns momentos, eu me emocionei no final da história, então eu acho que esses elementos continuam
continuam aqui, né? Essa força ainda tá aqui. Muito por conta da Moana e do legado que ela construiu ao se tornar um clássico instantâneo quando ela foi lançada, quando o filme foi lançado, né? O primeiro filme em 2016. Mas não é um filme que você vai assistir, você vai falar, nossa, aqui é horroroso. Pelo contrário, eu adorei assistir o filme. Só quando a gente para olhar pra alguns elementos, sim, a gente tem algumas questões. Esse segundo filme de Moana, ele é muito inferior ao primeiro. Um outro elemento que o primeiro traz com muita força e o segundo já dá uma amenizada, já deixa ali mais na superfície, é toda a parte mitológica de Moana, né? Então eu acho que no primeiro filme a gente tem uma história que vai falar sobre os ancestrais, que vai falar sobre um povo, que vai falar sobre uma jornada que a Moana precisa enfrentar, que tem muita força, que é muito bem construída, que aparece também trazendo ainda mais complexidade pra história nos momentos certos. Enquanto nesse segundo filme, o que a gente sabe é o que é dito lá no começo. Então, a Moana precisa encontrar essa ilha pra reunir os povos. E meio que é isso. Essa parte mais da mitologia da história da Moana não traz aqui força pra essa história, não traz ainda mais complexidade, né? Ela tá ali, mas ela fica muito sempre na superfície. Um outro ponto que a gente não pode deixar de mencionar é a trilha sonora. Moana, o primeiro filme de Moana, teve a sua trilha sonora escrita, toda composta pelo incrível gênio da música, Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda é responsável por algumas das coisas mais incríveis que a gente teve de musicais e de animações que também trazem música nos últimos anos. E ele tava ali à frente da trilha sonora de Moana. Na trilha sonora de Moana a gente tem músicas incríveis, impecáveis. A trilha sonora é belíssima. How Far I'll Go realmente se tornou fácil demais, rápido demais. Uma música muito clássica da Disney, muito forte. E aí nesse segundo filme a gente também tem um downgrade. De novo, a trilha sonora é muito inferior à trilha sonora do primeiro filme. Tem algumas músicas que eu gostei muito. A minha favorita, óbvio, é Além, que é cantada pela Moana e que seria a How Far I'll Go desse novo filme, né? Qual é o nome dessa música em português que eu já me esqueci? Pera lá. Saber Quem Sou, total. É que eu assisti o filme dublado, né? Então eu não sei qual é o nome dessa música no inglês. Mentira, eu sei sim, acho que é Beyond, que eu tinha lido em algum lugar. Então essa música, que em teoria é a música principal desse segundo filme, eu gostei bastante, de verdade. Achei muito bonita, achei que a versão em português também ficou muito bonita. Ainda não ouvi em inglês, mas ouvirei em breve. Tem uma outra música que eu gosto muito também da Moana, que é a primeira que aparece no filme, que se chama Voltar. Então a Moana, ela tá voltando pra ilha dela, pra família dela, depois de estar navegando em busca de outros povos. É isso que ela tá fazendo no começo do filme. E aí, quando ela tá voltando ali, a gente tem essa música sendo cantada. E é uma música que eu gostei bastante também. E aí, a terceira música que eu gostei muito, eu acho que é Só Vai, que é a música da Matangi, que no trailer de Moana 2 é colocada ali como uma grande vilã nesse segundo filme, que no fim das contas não tem um papel tão forte ali, vilanesco. A gente vai conversar sobre isso com spoilers daqui a pouquinho, mas a música dela eu gostei muito também. As outras músicas são bastante esquecíveis em sua maioria, e aí tem a música do Maui, que é horrorosa, é tenebrosa. E pensando que a gente tem uma música do primeiro filme, que é You're Welcome, de nada, que é perfeita, ter aqui uma música ruim é triste. Acho que a música se chama Quero Ouvir um Chihu, em português. Ruim mesmo. Parece num momento importante ali, onde o Maui tá tentando motivar a Moana, né? Falar, não, vai dar certo, a gente vai continuar nessa missão pra gente tentar conseguir o que você precisa conseguir, o que a gente precisa conseguir, né? Enfim. Então o momento é bem bonito, mas a música é bem ruim. Falando em Maui e Moana, acho que um ponto positivo do filme é que os dois agora têm uma relação que é claramente já melhor estabelecida, uma relação mais madura. Eles também estão mais maduros como personagens, então eu gosto dos dois ao longo desse filme. A Moana, principalmente, eu acho que é muito clara a diferença dela do primeiro filme pro segundo filme, porque isso é transposto, né, na história através da irmãzinha dela. Então uma coisa que a gente sabe é que nesse segundo filme a Moana tem uma irmãzinha pequenininha, de 3 anos de idade, aparentemente, que é uma fofura. Juro, eu quero ver depois no legendado também, mas eu não sei quem é que tá dublando ela no português, mas ficou incrível. A dublagem tá muito boa, eu gosto muito da Anne Gabriele dublando a Moana também, eu acho que ela é ótima e a voz dela claramente combina muito com a personagem, então ela tá sempre muito bem como Moana, mas a gente tem a irmãzinha dela, que é uma fofura, que traz momentos muito bonitinhos e que representa uma coisa que é muito importante pra Moana, pra jornada de crescimento da personagem, né? Que
agora ela é um pouquinho mais velha e ela tem uma irmã mais nova, ela virou uma irmã mais velha, né? E essa irmãzinha dela olha pra ela o tempo todo, né? Tem ela como modelo, como ídolo, como alguém que ela quer sempre ter por perto. Ela é a pessoa favorita da irmãzinha dela. Então, isso traz um peso pras decisões da Moana. Agora, ela não é mais inconsequente, ela não é mais irresponsável, como por vezes ela chega a ser no primeiro filme. Agora, ela tem mais medo de perder as coisas, porque isso significa, por exemplo, perder a irmã, né? Se acaba acontecendo alguma coisa com ela, ela não vai ter a oportunidade de ver a irmãzinha crescer. Então, eu acho que isso também traz um peso que é legal pra personagem. Então, eu acho que é isso, mais ou menos, sem spoilers. E aí, agora eu vou entrar em alguns elementos do filme com spoilers rapidinho pra gente concluir a nossa conversa, tá bem? Então eu quero voltar pro ponto do vídeo onde eu disse pra vocês: nenhuma das ameaças realmente parece ameaçadora, nenhuma das ameaças aqui representa de fato um perigo, porque quando a gente chega ali, nossa, vai ter teremos ali algum empecilho, algum obstáculo, alguma coisa, algum conflito pra jornada da Moana. Sempre que isso acontece ao longo de Moana 2, isso é resolvido fácil demais. Por exemplo, quando ela encontra com a sua equipe, né, o grupo de cocos, os Kakamora. Nossa, medo, porque, né, no primeiro filme eles representam um perigo mais iminente. E eles chegam até ali e daí, pá, nada acontece, porque eles descobrem que, na verdade, os Kakamora querem a ajuda deles pra conseguir atravessar ali qual é o nome daquilo? O crustáceo? É um crustáceo? O crustáceo pra poder voltar pra casa também. Então eles também estão querendo o mesmo objetivo que a Moana. A Matangi, que em teoria era uma vilã ali pra essa história, representar um papel de vilã nessa história. Quando ela aparece pela primeira vez, ela tá ali prendendo mal. E você fala, meu Deus, ela tá prendendo mal e tá meio torturando ele. Caramba, vai ser uma vilã. E aí quando a Moana chega, ela na verdade quer ajudar a Moana a chegar na ilha, encontrar a ilha e resolver o problema, porque ela mesma tá sendo feita prisioneira pelo Nalo. Então não tem conflito nenhum. Se ela ia fazer isso com a Moana, por que ela tava prendendo o Maui daquele jeito? E a Moana vai parar aonde tá a Matangi e o Maui sem querer, não é como se alguma coisa levasse ela até aquele momento. Não, é totalmente sem querer. Então, meio que as ameaças, elas não trazem ameaças grandes o suficiente pra jornada da Moana. Uma outra questão também que a gente pode conversar rapidinho são os personagens adicionados a essa aventura, né? Então, no primeiro filme, a Moana, ela viaja sozinha e daí ela encontra com o Maui no meio do caminho. Mas dessa vez, ela já sai da ilha dela com uma equipe que eu não lembrava o nome, mas eu olhei aqui rapidinho no Google e a gente tem a Loto, que é a única outra menina na equipe e ela tem esse jeitinho de falar rápido demais, de querer resolver os problemas rápido demais. Ela é um pouquinho peculiar, né, mas ela é muito inteligente. Aí a gente tem o Moni, que é fã do Maui. Ele é grandão, assim, e ele entende muito dos contos e dos mitos do povo deles. E ele é muito fã do Maui. E a gente tem o Kelly, que é um agricultor ali mal-humorado. A gente tem esses três personagens. E eu acho que todos eles tinham espaço pra terem um aprofundamento maior. Eles não têm muito. Eu acho que o Kelly ainda é o que eu talvez mais goste, mas os outros dois eu sinto que não tem muita... Não tem muito neles, assim, né? Tanto que no momento em que o Moni fica em perigo e a gente acha que, putz, talvez alguma coisa ruim tenha acontecido com ele, isso não traz nenhuma grande tensão, porque eu acho que não deu tempo dele conquistar tanto assim o público. Dele realmente trazer ali alguma coisa pra dizer sobre si mesmo, sabe? Então eu acho que os personagens que estão ali junto com a Moana, eles tinham potencial, mas a gente não vê muito desses personagens. E o mesmo vale pros sidekicks da Moana, que são o Pua e o Rei Rei. O Rei Rei ainda tem uma aparição ou outra mais relevante na história, mas o Pua não faz muita coisa. E ele dessa vez foi, né, com a Moana pra missão, mas ele tá ali, entendeu? Ele tá ali existindo. Ele só serve pra algumas piadas que o Maui faz com ovos e bacon. E então a gente chega na reta final do filme. Chegamos no lugar em que precisamos chegar para recuperar essa ilha, para reencontrar essa ilha e para enfrentar esse deus aí das tempestades que não quer que a gente faça isso. O Maui tenta levantar a ilha e ele precisa levantar pra Moana poder tocar e pisar na ilha, mas ele não consegue, ele falha e aí a Moana decide que tem sempre um outro jeito, né, que ela aprendeu essa lição com a Matangi, e aí ela mergulha em direção à ilha, porque essa ilha não só desapareceu, ela está no fundo do mar, né? Ela está ali soterrada no fundo do mar. Soterrada não, ela está afundada, naufragada no fundo do mar. E aí a Moana nada até chegar na ilha. Só que ela não sobrevive porque ela é atingida por uma espécie de raio mesmo, por conta do deus da tempestade, que é o Nola, que tá ali querendo impedir o sucesso dessa missão, né? E aí então o Maui nada até ela, encontra ela sem vida. Só que os ancestrais todos dela se reúnem ali, representados principalmente pela avó, mas por vários outros, e trazem ela de volta à vida. E fica subentendido ali no final que ela foi transformada numa semideusa, né? Porque ela também
ganha tatuagens, assim como o Maui. Então agora a Moana, ela dá um passo adiante nessa jornada. E é mais ou menos assim que a história acaba, porque eles conseguem erguer a ilha. No que eles erguem a ilha, vários povos começam a chegar de outros lugares. Eu acho que a representação disso é muito bonita, né? Porque esse filme tá falando, no fim das contas, sobre a união de povos, sobre respeitar diferenças, sobre como, às vezes, pra gente funcionar enquanto planeta, a gente precisa se unir uns aos outros e ter uma linha direta de comunicação uns com os outros. Eu só acho que essa análise, essa reflexão, ela fica um pouco rasa. A gente não tem um grande aprofundamento disso, mas é isso que a história tá querendo dizer pra gente no fim das contas. E a gente tem um momento bem bonitinho dela chegando, ela reencontrando a sua irmã, os seus pais, e também trazendo consigo vários desses povos, né, representantes desses povos pra simbolizar essa união. Então eu acho que a gente ainda tem uma história que é muito bonita, a gente tem uma história que funciona, porque a gente tá falando de Moana, que, como eu disse pra vocês, tornou um clássico instantâneo, né, quando o primeiro filme foi lançado, mas é um filme bastante inferior ao primeiro filme. Ainda é divertido, ainda vale assistir. A única questão é que, considerando as sequências que a gente teve vindas da Disney nos últimos anos, a gente esperava um pouco mais. Então, por exemplo, eu sou apaixonada pela sequência de Frozen 2, eu amo o segundo filme, acho muito bom. Esse ano a gente teve Divertidamente 2, que apesar de seguir uma estrutura muito parecida com o primeiro filme de Divertidamente, ainda assim traz uma reflexão muito, muito, muito forte, muito foda sobre a ansiedade, sobre crescer. Então eu acho que apesar da estrutura ser similar, a gente ganha bastante com isso. E eu sinto que a questão de Moana é essa, né? A gente ainda tem uma estrutura que é muito parecida com o primeiro filme, que não traz nada de muito novo. E aí as reflexões que o filme poderia trazer, e reflexões essas poderiam ser pautadas na mitologia, nas questões do povo da Moana, de onde essa história surge, tudo isso fica um pouco ali na superfície, a gente não tem um grande aprofundamento. Esse filme não diz muita coisa a mais pra gente do que o primeiro já tinha dito. Então é assim que a história perde, né, nessa segunda aventura de Moana. Então eu acho que esse é o grande problema de Moana 2. Mas, como eu disse pra vocês, vale assistir, é um bom filme, vocês não vão perder tempo assistindo Moana. Eu gostei muito e foi uma experiência gostosa de assistir, apesar de depois olhar pra isso com um pouquinho mais de criticismo. E aí no final, a gente tem uma cena pós-crédito, né? Então temos alguns créditos e aí no finalzinho temos uma cena pós-crédito onde a gente vê a Matangi sendo novamente feita prisioneira pelo Nolan, né? É o momento onde a gente vê esse personagem de fato, porque antes ele tava só sendo ali uma tempestade, um negócio climático. E aí, no final, a gente tem essa interação dele com a Matangi. Ela acha que ele vai libertá-la, né? Porque meio que era isso que ela tava querendo que acontecesse quando a Moana chegasse até a ilha, mas isso não acontece. Ele prende ela porque ele quer vingança contra a Moana e o Maui. E quem vai se juntar a ele nessa sede por vingança é o Tamatoa, o vilão, o caranguejo gigante vilão do primeiro filme. E essa cena pós-créditos, obviamente, diz pra gente que teremos com certeza um terceiro filme. Algumas pessoas até falaram na internet que talvez essa cena pudesse indicar uma série, mas eu genuinamente acho que isso representa um terceiro filme. Porque se o que era série virou filme, eu acho que a Disney entende o poder financeiro, inclusive, que Moana tem nos cinemas. E a gente deve aí ganhar um terceiro filme com essa história sendo contada, né? Com esses personagens se unindo pra se vingar da Moana e do Maui. É isso, me contem o que é que vocês acharam de Moana 2 nos comentários. Deixem o joinha nesse vídeo, se inscrevam no canal, me ajuda bastante. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo e tchau!